A gente sempre culpa Paiva, mas será que a gente já parou para observar a profundidade do elenco do Bahia? E será que esse elenco é o suficiente para essa Série A? Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João e esse é o canal João Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor. Segunda-feira, dia 19 de junho de 2023, começando mais uma semana onde o Bahia vai pegar o Palmeiras aí no seu estádio na Arena Fonte Nova na quarta-feira, 9h30 da noite. Eu estarei lá, jornada esportiva do canal João Bahia, daquele jeito, eu, Antônio Jacques, muita emoção, pedindo para você o like, a inscrição, o comentário, ativar o sininho. Tudo isso para poder trazer uma melhor experiência para vocês, sempre conteúdo inédito falando de Bahia, tentando ser o mais sereno possível, o menos passional e o mais racional possível. E eu espero que você me ajude nessa empreitada. Quero trazer para vocês uma análise que eu fiz na live com Marcelo Viana. E eu não vou fazer o corte da live para trazer para vocês, eu vou fazer uma análise nova em cima daquilo que eu conversei com o Marcelo a respeito do elenco do Bahia. Porque muito se cobra de Paiva. E é bem verdade, muito se cobra de Paiva, muito se cobra do que ele faz, muito se cobra das maneiras que ele arma o time, mas a gente para poder esquecer e ter esse cognitivo seletivo do que esse elenco do Bahia é capaz de fazer e como esse elenco do Bahia ele é capaz de fazer, por que ele faz e como ele faz. Vamos ver esse elenco do Bahia e analisar friamente as peças que estão dispostas a Paiva e se ele tem soluções suficientes para fazer um grande campeonato. Eu trago para vocês aqui o elenco profissional do Sport Clube Bahia, que conta hoje com 4 goleiros. O titular, o Marcos Felipe, o Klaus, que é o seu reserva imediato, o Danilo, que é oriundo do ano passado e ficou e renovou por conta da lesão, e o Thiago, que subiu do sub-20. Sinceramente, eu acho que o Thiago poderia sair para poder ganhar cancha numa Série C, numa Série D, para poder pegar experiência. É um menino que não fez uma grande Copa São Paulo, tomou alguns gols meio que infantis, a gente penou um pouco com relação a isso, e o Thiago, para mim, ele poderia ser emprestado. O Klaus poderia jogar uma Série B e traria um outro goleiro para poder performar aí junto com o Marcos e o Danilo. É a minha opinião a respeito. Mas assim, no gol a gente não tem tido grandes problemas. As falhas do Marcos Felipe, a gente lembra bem daquele gol do Sampaio Corrêa, que ele saiu com os pés, o gol do Fluminense do Piauí, o Klaus saiu com os pés e falhou, e a gente toma gols e a gente perde jogos e não tá tudo bem não, mas a gente vai trabalhando. Laterais, o Bahia com a chegada de Gilberto, vai ter Gilberto, Cicinho, André, Chaves, Rian e Matheus Bahia. Mas só que a gente tem que parar para observar uma coisa, para além de Jacaré lesionado. Hoje, o André voltou da seleção, não está tendo minutagem ainda. O Rian está suspenso, o Chaves está voltando de lesão e o Matheus Bahia está lesionado. Então, antigamente, ele armava o time com o Jacaré de um lado, Matheus Bahia de outro. Jogou com os dois até Matheus Bahia estourar. Matheus Bahia estoura, entra Chaves. Chaves joga uns jogos, estoura, entra Rian. Cicinho ganha a vaga porque Jacaré, que estava jogando, porque André estava na seleção, estoura. Então Cicinho está ganhando confiança, ganhando minutos e fazendo o seu futebol. E está fazendo isso hoje de maneira bacana. E Gilberto está vindo aí. E é interessante que Gilberto vem de uma temporada europeia. E é necessário que Gilberto tenha timing de jogo, tenha tempo físico para poder não chegar e não estourar também. Aí a gente passa para a zaga, que é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Por quê? No começo da época era Raul Gustavo e Marcos Vitor e Canu, os 3 zagueiros, né? Quando ele adotou os 3 zagueiros. Mas ele jogava com Marcos Vitor e Raul Gustavo. Canu
passou um tempo no banco, lesionou. Raul Gustavo jogou tanto com o Marcos Vitor que lesionaram. Entrou Rezende para a zaga, David Duarte e Canu. Rezende jogou tanto que lesionou. Chega Vitor Hugo com um problema pessoal, sem estar com a preparação física ideal, passa um tempo fora, entra. A partir do momento que Vitor Hugo pisa na zaga do Bahia, o Bahia não ganha mais jogos. São 8 com o zagueiro em campo. Hoje a gente tem Marcos Vitor treinando normalmente já, graças a Deus. Raul Gustavo muito próximo disso. Gabriel Xavier também treinando. Vitor Hugo com uma fratura no nariz. Não se sabe se ele vai para o jogo contra o Palmeiras, mas continua treinando. E Canu, que é o titular absoluto da zaga, junto com David Duarte. Então, o Paiva, ele tem esse problema na zaga porque ele perdeu 2 zagueiros, Marcos e Raul, e ele tinha o David Duarte, o Gabriel Xavier e o Rezende, que estourou também. E tem o Vitor Hugo, que chegou e não está nem perto do seu ideal físico, e tático e técnico. Para o meio campo, ele conta com Diego Rosa, com Rezende, que jogava de zagueiro, Acevedo, Mugni, Daniel, Patrick, Tassiano, Iago e Caule. Ele vinha jogando sempre com Acevedo e com o Diego Rosa, às vezes, com o Rezende, nos últimos tempos, porque o Rezende tinha ido para a zaga. O Mugni pouquíssimo aproveitado, né? O Mugni entra no primeiro jogo, perde pênalti, é sacado, não volta nunca mais, entra em 1 ou 2 jogos muito mal, muito displicente, depois entra no jogo da Copa do Brasil muito bem, com a Fúria, jogando bacaninha. Daniel se perdeu. O Daniel que a gente tinha na Série B, um meia ativo que entra e tal, o último jogo ele entrou de ponta, pouquíssima produção, errou demais. Eu já colocaria Daniel como um transferível, não por conta do jogador, mas também por achar que ele tem que ter outras alternativas. Uma alternativa seria Veron, que é um menino da base, que é muito bom, a melhor bola parada desse elenco todo, bate bem falta, bate bem escanteio, é um menino que tem personalidade, faz o box to box, ou seja, faz o segundo homem de meio de campo marcando bem, faz também a meia, pifando os atacantes, e tem Caule, que é o nosso grande destaque no meio. Falar de Tassiano e de Iago são caminhos à parte. Iago chegou do Fluminense com o know-how de mais de 100 jogos jogados pela equipe, ou seja, um jogador regular que não se machuca. Veio para o Bahia, jogou uma série de jogos, estourou, machucou. Tassiano tem preferido jogar no terço ofensivo do campo. Não tem sido efetivo no terço defensivo. Isso me preocupa. Quando joga Acevedo e Tassiano, o Rezende e Tassiano, o Bahia fica desguarnecido. Um só marca e o outro acompanha. Isso me entristece um pouco. Acho que, para mim, esse cara aqui, ele poderia render muito mais com a camisa do Bahia. Beleza, vamos à frente, vamos adiante. No ataque, aqui é onde nós temos nossa maior problemática. Jacaré, que é atacante, foi jogar de ala. Jogou a maioria dos jogos, muitas interceptações, correndo muito, se entregando muito, se lesionou, abriu coxa, vai ficar de fora por um bom tempo. Mesma coisa de Biel, seu companheiro de lado direito. Porque Biel joga pelo lado direito. E aí uma discussão que foi acalorada com o Marcelo na live é justamente sobre o posicionamento de Everaldo. Porque Everaldo se posiciona mal, mas Biel não tem por característica ser um passador. Ele vinha no Grêmio, onde os caras não davam bola para ele resolveu trazer isso para ele jogando no Bahia. E foi uma pergunta minha na apresentação dele. Eu falei, olha, você no Grêmio era um cara que era dito como um individualista. Qual é o Biel que a gente vai ver aqui? O Biel passador ou Biel fazedor de gols? Ele falou, você vai ver os dois, mas eu só tenho visto o Biel finalizador, fazedor de gols, e que bom que tem sido assim. A gente tem Everton voltando de lesão, né?
voltando de lesão, um longo período, não vai ser aproveitado por agora, acredito eu. Pode ser que esteja treinando bem e possa vir fazer um bom papel. Everaldo, que também já estourou de lesão, já voltou, e aí volta tendo um papel tático fantástico, mas um papel efetivo muito baixo, um aproveitamento muito baixo, em 8 jogos só 2 gols, né? Kaique, outro jogador que se perdeu pela metade do caminho e está se reencontrando, é um menino que se desliga com muita facilidade, é um menino que precisa de um motivador muito grande para continuar jogando, e isso me deixa preocupado. Paiva tem trabalhado muito com ele na última semana, justamente para ele ficar ligado, ficar ligeiro e jogar mais e fazer mais da melhor maneira. Ademir, lesionado. Jogou contra o Fortaleza, saiu por conta de cansaço, para perto de estourar, voltou a treinar, estourou treinando. Ou seja, tempo fora por conta de lesão, e esses caras vinham sem ter tempo regular de jogo. Da mesma forma, a gente fica com a opção para Arthur Salles, Mingote, que Jesus amado poderia voltar ao Operário e não faria diferença nenhuma. Sobe Juninho, sobe Vitinho, sobe alguém da base, devolve esse homem em nome de Jesus. Ele não serve. Ele não serve, não estou dizendo isso para poder pegar no pé. E aí você pega torcedor, e pega e culpa Paiva pelo desempenho pífio do time, quando você tem essas peças, onde o principal culpado está na montagem desse elenco, que poderia ser um elenco que ia trabalhar melhor as necessidades do time para observar uma competição longa e observar uma questão onde a gente tem um número de lesões muito grandes e um número de jogadores muito pequenos para poder fazer as coisas funcionarem. Precisamos de elenco, precisamos de jogadores que mudem a história do jogo. Desses aí, qual você acha que muda a história do jogo? Eu quero saber de verdade no campo dos comentários. Aproveite, deixe o seu like, comente, compartilhe, mande nos grupos, compartilhe muito, me siga nas redes sociais para não ficar de fora de nenhum vídeo novo. O nome do peixe é Pinote e eu fui. Tchau, tchau.